E aí, como é que você tá? Tudo certo? Esse é um vídeo falando sobre os livros que eu li no mês de abril. Eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd, um espaço para compartilhar os meus interesses e processo de aprendizado. Se você tem interesse em acompanhar essa jornada, se inscreve no canal, ative o sininho para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você ser informado e já curte esse vídeo para ajudar a chegar em mais pessoas. O mês de abril foi um mês bem legal de leitura para mim. Foi o mês em que eu mais li até agora nesse ano, tanto em quantidade de dias que eu parei para fazer a leitura, quanto na quantidade de páginas lidas. Eu basicamente deixei de fazer outras coisas ou reduzi bastante o tempo dedicado a fazer outras coisas e dediquei à leitura para conseguir melhorar um pouco mais. Eu tenho dificuldade de fazer muita coisa ao mesmo tempo, tenho dificuldade de organizar o meu tempo, então muitas vezes quando eu preciso dedicar mais tempo para alguma coisa, eu basicamente deixo de fazer outra em vez de organizar melhor o tempo. Mas enfim, é assim que eu funciono. Nesse mês eu li 3 livros e vou apresentar para vocês um pouco de cada um. Mas antes de falar dos 3 livros que eu li em abril, eu preciso falar de O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Meu francês tá horrível. Que é um livro que eu li, na verdade, em fevereiro. Mas na hora de gravar o vídeo das leituras que eu fiz em fevereiro, eu esqueci dele. Inclusive, ele foi o primeiro livro que eu li em fevereiro e sabe-se lá porque eu esqueci de incluir no vídeo. Mas enfim, então eu vou falar sobre ele nesse vídeo também para ficar registrado os livros que eu li em 2024. O Pequeno Príncipe é um clássico da literatura mundial, um dos livros mais vendidos, vi também que foi traduzido para mais de 500 idiomas, já foi muito estudado por pesquisadores, mas também é amado pelo público em geral. A história, basicamente, é de um aviador que, sobrevoando o deserto do Saara, teve um problema no seu avião e ele cai num lugar muito distante de qualquer grupo de pessoas. Até que de repente surge um garotinho. E aí fica aquela coisa, né? De onde é que surgiu esse garoto, já que o avião caiu num lugar tão inóspito? E a história se desenrola a partir da conversa e da relação entre os dois que se inicia ali. E a gente vai descobrindo que aquele garotinho, que é o Pequeno Príncipe, na verdade não é um habitante da Terra, não é um natural aqui da Terra. Ele veio de outro planeta. O seu planeta de origem era muito pequenininho, só tinha ele e mais algumas plantas, alguns vulcões e uma rosa. O Pequeno Príncipe tinha uma relação muito especial com essa rosa, especial e conturbada. Foi por conta de desavenças, de brigas, de um estranhamento com os sentimentos que ele tinha pela rosa e o poder, a influência que essa rosa tinha sobre ele, que ele fugiu descobrindo novos mundos, esses habitantes dos novos mundos, e ele vai descrevendo cada habitante desses mundos até que chegou à Terra. Grande parte do livro é o Pequeno Príncipe contando do seu planeta, dos outros planetas que ele foi descobrindo na sua exploração do universo e as reflexões que ele vai fazendo em torno disso enquanto conversa com o aviador, com outros personagens que surgem na narrativa. É um livro muito interessante e apesar de ter um aspecto, digamos, infantil, especialmente por conta das ilustrações originais também, que acabou dando esse ar de um livro infantil, é um livro, na verdade, que serve para todas as idades. Tem muitas camadas que a gente pode ir descobrindo à medida que a gente vai lendo, relendo, escutando outras opiniões. Um livro que vai falar sobre solidão, sobre amizade, sobre amor, sobre o poder da conversa, do acolhimento, do autoconhecimento, da necessidade da gente descobrir as nossas emoções e aprender a lidar com elas. O autor faz um movimento em que ele passa a olhar para o mundo pelo olhar de uma criança e criticar a forma como muitas vezes nós adultos olhamos a vida, avaliamos os relacionamentos, o trabalho, o valor que nós damos às coisas e aos relacionamentos. O livro tem, como eu falei, muitas camadas que a gente pode explorar para refletir sobre a nossa vida, além de ser uma história muito legal e muito envolvente. Esse livro é realmente muito bom e a sua leitura vale muito a pena. E eu quero fazer um acréscimo em se tratando de O Pequeno Príncipe, que é para você ler não só o livro, mas assistir ao filme, uma animação que foi lançada em 2015, 2016,
e tem disponível na plataforma do Amazon Prime. Quando eu li o livro em fevereiro, eu não sabia que existia esse filme, essa animação, e eu descobri há poucos dias e resolvi assistir. E olha que eu não tenho normalmente o costume de assistir animações. É uma animação muito massa. Eles fizeram uma adaptação muito legal, vale a pena. O livro e esse filme. O primeiro livro que eu li no mês de abril foi O Livro da História Negra, que é um livro muito legal, muito interessante, vale muito a pena a leitura dele. Ele tem uma proposta, como já entrega o título, de falar da história negra, a história dos africanos e dos africanos em diáspora, que é como são chamadas as pessoas descendentes de africanos, mas que vivem fora da África. O livro não foi escrito por apenas uma pessoa, mas por uma equipe de colaboradores. Jornalistas, historiadores e gente de áreas diferentes se juntaram para escrever esse livro. Ele se pretende a ser um livro introdutório e abrangente. O livro começa na pré-história, falando que a África é o lugar onde viviam os nossos ancestrais mais antigos. Vai falar das primeiras migrações para fora da África, das primeiras civilizações que surgiram, até chegar aos tempos contemporâneos. E nesse processo de falar desde a pré-história até os tempos atuais, o livro vai falar sobre uma gama de histórias e culturas, línguas, povos negros ao longo da história. O livro pretende contribuir, e de fato contribui, para a ampliação da nossa compreensão sobre a história do mundo e a história da humanidade. No período escolar, ensino médio, ensino fundamental, eu escutei muito sobre a história europeia, os europeus, os seus descendentes, o que eles fizeram ao redor do mundo, mas escutei muito pouco sobre história africana, história negra. Isso faz com que a gente tenha uma visão muito reduzida da história do mundo e da história da humanidade. A gente acaba tendo menos conhecimento e um conhecimento apenas a partir de uma perspectiva. A gente precisa corrigir esse olhar. E esse livro contribui bastante para esse processo. E é um livro muito legal de ser lido, porque é um livro de capítulos curtos. Cada capítulo tem entre 1 e 4 páginas normalmente. O texto é de fácil entendimento e também conta com muitos infográficos, fotos, mapas, que faz com que a gente entenda muito bem tudo aquilo que está sendo apresentado. Além do texto, a gente consegue visualizar as informações. Além de ser um livro muito recente, então tem informações muito atualizadas. Mas, apesar de ser um livro muito interessante, abrangente e que é muito útil para uma introdução a essa temática, eu senti falta de uma coisa, que foi o livro abordar um pouco sobre os negros na Ásia e na Oceania. Há, inclusive, de passagem em algum capítulo, a informação de que africanos foram levados para a Ásia. Mas o livro não desenvolve isso. O livro seria ainda melhor se ele tivesse um capítulo falando sobre africanos que foram para a Ásia e africanos que foram para a Oceania também. Mas isso não tira o valor desse livro, vale a pena você ler. O segundo livro que eu li no mês de abril foi Origens Africanas do Brasil Contemporâneo, do escritor Kabengele Munanga. O subtítulo é Histórias, Línguas, Culturas e Civilizações. Esse livro tem uma proposta semelhante ao livro da História Negra, que é combater a visão estereotipada que se tem da África, dos seus habitantes e seus descendentes. Nesse livro, o Kabengele Munanga enfatiza muito mais a chamada África subsaariana, que é a região da África abaixo do deserto do Saara. O autor vai mostrar nesse livro que essa visão da África subsaariana como sendo um território em que há apenas guerras, fomes, doenças, conflitos, foi criada com interesses escusos por trás, porque houve um período em que era comum ver relatos de europeus falando positivamente de sociedades africanas, falando como eles eram organizados política e socialmente, falando da sua riqueza, da beleza das suas manifestações culturais, da sua organização social, mas a partir de determinado momento em que o interesse de exploração e dominação cresceu ainda mais, eles passaram a tratar, especialmente da África subsaariana, a partir apenas desse estereótipo reducionista profundamente negativo, porque isso favoreceria
justificarem a sua exploração e a sua dominação daquele território. Nesse livro, o Kabengele vai falar de impérios importantes que existiram no continente africano. O autor vai falar também do tráfico humano e da escravidão no continente africano, tanto o tráfico transsaariano quanto o tráfico atlântico, e vai falar de onde vieram os africanos que foram trazidos, escravizados para o Brasil. É um livro que também vale a pena ser lido, é um livro curtinho, de fácil entendimento, também conta com fotos, com diversas imagens, ilustrações, com mapas que ajudam a gente a compreender ainda mais daquilo que o autor está tratando nesse livro. E o terceiro e último livro que li no mês de abril foi Os Sons dos Negros no Brasil, do José Ramos Tinhorão. O subtítulo é Cantos, Danças, Folguedos, Origens. Povos africanos contribuíram muito para a formação da nossa cultura brasileira. E nesse livro, o José Ramos Tinhorão apresenta a sua investigação das origens desse processo. Ele vai falar dos cantos, das danças, dos ritmos, das manifestações de africanos e descendentes de africanos aqui no Brasil, no continente africano e também em Portugal. E no decorrer dos capítulos vai apresentar qual foi e como se deu a contribuição negro-africana para a cultura brasileira. Ele vai falar também do intercâmbio cultural, das relações entre a cultura europeia e a cultura negro-africana, como é que as duas se relacionaram, se conversaram, se misturaram e foram se transformando, chegando junto com a influência indígena a formar a nossa cultura brasileira. E é interessante perceber que intercâmbio cultural não é a relação entre duas coisas etéreas, duas coisas que existem no mundo das ideias. Não, o intercâmbio cultural é relação entre pessoas. É algo corporificado, é algo encarnado. São pessoas que fazem parte de culturas diferentes e estão se relacionando entre si. Nesse caso, infelizmente, não é uma relação em pé de igualdade, é uma relação que há a presença da dominação, da colonização, da escravização, do racismo, a presença da religião em meio a tudo isso também, o que torna o cenário ainda mais complexo. Esse é um livro que traz uma contribuição importante para a nossa compreensão da história do Brasil, para a história da cultura brasileira e da relação entre povos que, ainda que em regime de desigualdade, formaram a cultura do Brasil. E esse é o vídeo de hoje. Esses foram os 3 livros que li no mês de abril. Me diga nos comentários o que você achou do vídeo, o que achou das ideias desses livros, se você já leu algum deles. Vamos trocar essa ideia e aprender um pouco mais. Se você quiser comprar algum desses livros ou todos eles, os links estarão na descrição. E se você comprar pelos links que estão na descrição, vai ajudar o canal e eu vou poder comprar alguns livrinhos a mais. Valeu e até mais!